Ô, Ellen, Opa! o que me pulou aos olhos antes da gente partir aqui para as manchetes do Pablo Fernandes, na capa dos jornais de hoje, foi a seguinte notícia, que passa meio despercebida aqui. O brasileiro confia pouco nas pessoas. Tá na capa do Estadão. Uma pesquisa do BID diz que o Brasil está na lanterna de nações do continente em que os cidadãos têm mais confiança nos outros. Basicamente, os entrevistadores foram às ruas e fizeram a seguinte pergunta: você confia nas outras pessoas? Sabe qual a porcentagem de brasileiros que disse que sim? Qual? 4,7%. Baixo. O que significa que 95,3% dos brasileiros não confia nas pessoas ao seu redor. Seja no seu vizinho, seja no seu companheiro de trabalho, seja nos seus familiares, seja nos políticos. O brasileiro não confia em quem está ao redor. O brasileiro é uma ilha. Ah, não, mas peraí, será que esse número é muito baixo mesmo? Vamos fazer a comparação com outros países aqui da vizinhança e do mundo. Em geral, onde há maior desenvolvimento econômico e humano, a confiança é maior. Quais são os países que têm a nota mais alta no Gini, né? Que é o índice que mede a qualidade de vida aqui na América Latina? Uruguai, México, Chile e Argentina. E são esses em que a confiança é maior. Uruguai, 21,08%. México, 18,3%. Chile, 17%. Argentina, 16,15%. E olha que a Argentina tem a fama de ser um país milongueiro, né, de malandros, mas mesmo assim eles confiam uns nos outros. O Brasil está atrás da Venezuela. É mais fácil você encontrar confiança no seu próximo em Caracas do que no Rio de Janeiro ou em São Paulo. A Venezuela tem índice de confiança de 5,2%. A Nicarágua, um país paupérrimo, corrupto, governado por uma ditadura, tem um nível de confiança 2 vezes mais alto que o brasileiro, 9,1%. Eu recomendo um livro, que eu não sei se você leu, chamado O Segredo da Dinamarca. Conhece, Ellen? Não conheço esse. Não é um livraço. Nossa, que livro você tem que ler hoje. Mas é bacana, curioso, interessante. E é um livro-reportagem de uma jornalista da Vogue, britânica, que foi morar na Dinamarca. Não é nem em Copenhague, no interior da Dinamarca, porque o marido dela, que é um executivo, recebeu uma proposta irrecusável para trabalhar na Lego. A Lego, para quem não sabe, é responsável por 1/5 do PIB da Dinamarca, é um gigante. E ele lá foi trabalhar, ela topou o desafio e falou: bom, enquanto eu tô aqui, eu vou escrever um livro, porque ela foi pesquisar sobre a Dinamarca, sabia muito pouco, e descobriu que o país é a nação com o maior índice de felicidade do mundo. Naquele ranking de felicidade que sai todo ano, a Dinamarca Butão? era a atual... Naquela época, tá, ok. Depois virou Butão a referência, né? Butão? É. De felicidade? É. Por quê? Porque eles tinham uma questão de tratar esse índice de felicidade como prioridade e tal, uma coisa assim. Bom, mas naquela época Tem a ver com o budismo. Com a Dinamarca era tricampeã. Quando não estava em primeiro, estava em segundo ou terceiro. Era um país em que as pessoas eram felizes. Apesar da temperatura, enfim, apesar do tédio que deve ser você morar na Dinamarca. Por exemplo, o dinamarquês é conhecido por gostar muito de design de móveis. Os móveis dinamarqueses são famosíssimos. Os designers são os mais disputados pelo mundo. Por quê? Porque você passa muito tempo em casa. Então as pessoas querem ter uma casa confortabilíssima, né? Com os melhores móveis, os melhores sofás, a melhor decoração. Você não sai pra rua, né? Não é um país em que as pessoas vão à praia no fim de semana. Não obstante, são felicíssimos. E por quê? Ela começou a pesquisar isso. Começou a fazer uma reportagem, que primeiro virou uma reportagem na própria Vogue e depois virou esse livro, O Segredo da Dinamarca. E no final ela descobre qual é o segredo. Eu vou contar agora, se você não quer saber, eu recomendo que abaixe o volume do rádio por 2 minutinhos. Baixou? A confiança. No fim do livro, o segredo do dinamarquês é a confiança. As pessoas vivem sem medo. Ela ficou chocada, tinha um filho pequeno, ao ver que as outras mulheres com carrinhos de bebê entravam
num café e deixava um carrinho do lado de fora. Para o filho tomar um ar puro enquanto ela está, obviamente não no inverno, né? Mas e se alguém roubar essa criança? A dinamarquesa falava, mas por que alguém roubaria uma criança? Bolsa, mesma coisa, você vai no banheiro, pode deixar a bolsa pendurada na cadeira, o celular em cima da mesa. Você sabe que as pessoas não vão te roubar. Você vai comprar um carro usado, se a pessoa fala que o carro está com um motor ótimo, só teve um dono e nunca foi batido, o comprador não leva o carro num mecânico de confiança, porque ela confia na pessoa que está dizendo isso. Quando alguém se candidata a um cargo público, ela sabe que pode votar naquela pessoa porque aquela pessoa tem um interesse genuíno em melhorar a sua comunidade. Não está entrando nessa para acertar a própria vida. As pessoas confiam umas nas outras e por isso elas são felizes. O próprio BID, que fez essa pesquisa, diz que esse índice é extremamente preocupante porque ele é um obstáculo, é um tema central para a recuperação econômica. Sem confiança, não há economia que decole, não há recuperação. E o Brasil está na pior situação possível. Nós não confiamos em ninguém. E claro que não, porque o exemplo que a gente recebe de cima é o pior possível. Os políticos nos enganam o tempo todo, a gente vive uma crise política e uma crise de confiança na política a ponto de elegermos um artista que é um palhaço, de quem eu gosto muito, que é o Tiririca, sou fã dele, acho os discos engraçadíssimos, mas a gente transforma esse cara no deputado mais votado numa eleição legislativa. Por quê? Pior que tá, não fica. A gente não confia em ninguém mesmo, então coloca o Tiririca lá, pelo menos ele não vai nos roubar. É o pensamento, né? Se ele não nos roubar, já tá bom. Já é um lucro. A gente elege aventureiro atrás de aventureiro, na esperança de que ele seja a antipolítica, sendo que a antipolítica não existe. O nosso futuro, a nossa esperança, tá na política. Não tem como a gente fugir disso. Por quê? Porque não confiamos nos nossos irmãos brasileiros. E ao não confiar em ninguém, Lembrão, a gente tá fadado a viver um destino não só de pobreza, de desesperança, mas também de infelicidade. Sabe, Megali, que sobre isso, bom, enfim, não sei, faltaram alguns semestres para eu concluir o curso de Ciências Sociais, então não me considero uma cientista social, nem posso. A gente pode ouvir o Renato Meirelles, que tá ali, né, sempre que pode trazer, mas eu tenho a impressão que essa falta de confiança reflete em outras características do brasileiro, como, por exemplo, a nossa malandragem. Porque se eu não confio no outro, por que eu vou ser leal e honesto com o outro? Se né? você Exato. vive acreditando que o outro vai passar a perna em você, a única maneira de sobreviver é passar a perna no outro primeiro. Né? É o nosso gosto não por justiça, mas por justiçamento, porque é a única maneira de você sobreviver no lugar em que todo mundo está passando todo mundo para trás. Você não Então, confia, você não confia na polícia, você não confia no sistema judiciário. Exatamente. E aí, nesse sentido, eu só discordo de um aspecto que você falou, que quer dizer, na verdade, acho que a gente vai chegar ao mesmo ponto comum. Não é um exemplo de cima. A política é só um reflexo de tudo que está aqui embaixo. Assim, o exemplo de cima não tem exemplo. Não tem exemplo. Se aqui embaixo a coisa continua assim, não vai vir de lá. Não espera que venha das instituições. Perfeito. Porque não vai vir das instituições. É isso. Não virá das instituições. Então, essa sensação que eu tenho, assim, e acho que reflete plenamente o Brasil. Quando em 2016 as pessoas diziam que era uma piada a vontade de Bolsonaro se eleger, lembro que eu estava numa discussão no ar em outro dial, e eu disse assim, vocês estão encarando como uma piada? Isso não é uma piada. Isso é muito sério. E não se assustem se ele se eleger, porque eu acho que ele fala tanto sobre o Brasil.